O que resta de um homem quando você remove o seu propósito? Quando a única razão pela qual ele respira, a única emoção que o sustenta, é extinta. Esta não é a história de um herói de guerra que encontra a paz. Esta é a história de um assassino profissional que, de repente, fica desempregado. E no vácuo absoluto que resta, somos forçados a testemunhar um dos experimentos psicológicos mais brutais já retratados. O que um ser humano constrói quando tudo que lhe restam são os escombros de si mesmo? A jornada de Thorfinn de Vinland Saga não é sobre redenção, é sobre demolição e reconstrução radical. Nos próximos 10 minutos, vamos investigar a anatomia do seu vazio, usando as lentes da psicologia do trauma, da filosofia estoica e da neurociência do ódio. E no final, a pergunta não será se Thorfinn é um homem bom ou ruim. A pergunta será: o que a sua luta final pode nos ensinar sobre o peso dos nossos próprios ódios silenciosos? Ato 1. A lente do mundo, a ética do machado. Para entender a queda de Thorfinn, precisamos primeiro entender o trampolim que o mundo lhe forneceu. O universo nórdico de Vinland Saga não é simplesmente brutal, ele é funcionalmente violento. A violência aqui não é um colapso da ordem, é a ordem. É um sistema econômico, um caminho para a glória, uma linguagem social. O conceito de honra não está desconectado da violência, é sua consequência direta. Neste ecossistema, a mente de um jovem como Thorfinn é moldada por uma lógica de mercadoria de guerra. Aswell, o pai, representa uma filosofia quase socrática neste mundo. A força deve ser lastreada por uma razão superior. Mas Thorfinn é criado pela escola de Askeladd, um mestre em maquiavelismo prático. Askeladd ensina a Thorfinn que o mundo é um jogo de interesses e a violência é a ferramenta suprema de negociação. Thorfinn não é, portanto, um sociopata. Ele é um produto de alto desempenho de seu ambiente. Seu ódio por Askeladd e seu desejo de vingança são, ironicamente, a coisa mais organizada e lógica em sua psique. Eles são seu projeto de vida, seu GPS emocional. Sem esse ódio no contexto do seu mundo, ele não é um pacifista. Ele é um desempregado existencial. Mas o que acontece quando esse GPS para de funcionar? Quando o mapa é queimado e o destino se revela uma ilusão? O que sobra dentro de uma mente que foi projetada para uma única função e, de repente, essa função é deletada? Ato 2. A arquitetura da psique, a física do vazio. A psique de Thorfinn após a morte de Askeladd é um caso clínico de colapso de sistema. Vamos dissecá-lo em 3 estágios. 1. A ruptura do loop de recompensa. Durante anos, o cérebro de Thorfinn operou em um ciclo viciante de vingança. Cada batalha, cada sobrevivência liberava dopamina, reforçando o caminho neural. Lute, sobreviva, aproxime-se da vingança. A morte de Askeladd é o equivalente a desligar o servidor principal deste jogo. Sua neuroquímica entra em colapso. O que a psicologia chama de anedonia, a incapacidade de sentir prazer, se instala. Ele não sente tristeza, ele não sente nada. Ele é um zumbi neuroquímico. 2. O paradoxo do luto impedido. Thorfinn não pode nem mesmo processar o luto pelo homem que odiou. Esse ódio era sua identidade. Lembrar de Askeladd com qualquer emoção que não seja raiva pura é uma dissonância cognitiva insustentável. Então, sua mente faz a única coisa que pode: apaga o disco rígido. Seus sonhos não são pesadelos, são sessões de terapia falhadas, onde seu inconsciente tenta e falha reprocessar o trauma. 3. A síndrome do desamparo aprendido. Como escravo, Thorfinn experimenta na pele o que o psicólogo Martin Seligman definiu como desamparo aprendido. Após repetidos traumas sem possibilidade de fuga, o sujeito desiste de tentar.
ele para de reagir. Thorfinn, o guerreiro feroz, aceita os espancamentos não por força, mas por esgotamento psicológico total. Ele não é humilde, ele está catatonicamente deprimido. Sua famosa frase, "Não tenho inimigos", nesta fase não é filosofia, é a súmula médica de sua bancarrota emocional. Então temos um homem vazio, um casulo de traumas. A pergunta que define a segunda metade de sua vida não é como ele encontra paz, mas algo muito mais fundamental: de que material ele vai construir um eu completamente novo, quando a única matéria-prima que ele conhece é a violência. Ato 3. A síntese do ser, a escrita de um novo manuscrito neural. Aqui está a forja em sua temperatura máxima. A reconstrução de Thorfinn não é um despertar mágico, é uma reprogramação neural, consciente e dolorosa. Ele não suprime sua violência, ele a transmuta. 1. A filosofia do trabalho manual, a ética protestante do escravo. O trabalho na fazenda de Ketil não é castigo, é terapia ocupacional existencial. Cada movimento repetitivo, cada grão colhido é um ritual de reencarnação. Suas mãos, cuja memória muscular era de matar, estão sendo reensinadas a nutrir. Ele está literalmente esculpindo novos caminhos neurais através da ação física, um princípio corroborado pela neurociência moderna sobre neuroplasticidade. 2. A releitura do passado, a reconstrução da narrativa pessoal. Thorfinn não apaga sua história, ele faz algo mais radical. Ele muda o significado dela. Ele não vê mais sua vida como uma tragédia de vingança falhada. Ele a vê como uma prova conceitual do fracasso absoluto da violência. Seu passado violento não é uma mancha, é a base de dados empírica que valida sua nova filosofia. Isso é o que os psicólogos chamam de crescimento pós-traumático, em seu nível mais puro, a transformação da própria ferida na fonte da sua força. 3. A não violência como estratégia de poder máximo. A recusa de Thorfinn à violência não é passividade, é a estratégia mais agressiva e arrogante possível. É ele dizer ao mundo: o seu sistema de poder, baseado em machados e medo, é tão primitivo que eu me recuso a jogar por essas regras. Eu criei um jogo novo. Isso ecoa o Satyagraha de Gandhi, a força da verdade, que não é fraqueza, mas uma forma de resistência ativa e feroz. Thorfinn, o pacifista, é na verdade a versão mais poderosa e perigosa de si mesmo. E é nesse paradoxo final que encontramos a chave que destrava nossa própria jaula. Conclusão, o convite à reflexão. Thorfinn não nos ensina a perdoar. Ele nos ensina a desmontar nossos próprios sistemas operacionais. Todos nós carregamos pequenos ódios, rancores e desejos de vingança que servem como o ódio por Askeladd nas nossas vidas. Eles nos dão um propósito vazio, mas familiar. Eles são o combustível de uma chama que só queima a nós mesmos. A jornada de Thorfinn nos confronta com uma pergunta incômoda. O que você seria? O que você faria se de repente você abandonasse a história que conta sobre seus próprios sofrimentos? Se você ficasse por um momento em silêncio absoluto consigo mesmo?